Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Cidadão Celestial. Uma grande alegria poder recebê-los aqui, para juntos nós tirarmos um tempo e estudarmos a Palavra de Deus. No vídeo de hoje, nós daremos continuidade ao estudo que estamos realizando, estudo bíblico, acerca das 3 mensagens angélicas contidas em Apocalipse 14, dos versos 6 a 12. E nós chegamos no vídeo de hoje ao 4º estudo dessa série. Nós vamos estudar sobre a queda da Babilônia, que é o verso 8 lá de Apocalipse 14. Então, desde já, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, se caso você goste de estudar a Palavra de Deus, tenha acompanhado os nossos conteúdos, mas ainda não se inscreveu, e que você possa compartilhar também esse vídeo com outras pessoas, para que assim a gente possa incentivar cada vez mais pessoas a estudar a Palavra do Senhor. Então, Bíblia na mão, bora estudar a Palavra do Senhor. Muito bem, meus amigos. Então, antes de nós começarmos o estudo de hoje, nós vamos estudar sobre a queda da Babilônia, que é a segunda mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 8. Eu gostaria de recapitular os estudos que nós fizemos anteriormente. Então foi criada uma playlist aqui no canal, onde os nossos 3 primeiros estudos estão disponíveis. Nós estudamos já sobre o Evangelho Eterno, sobre a chegada a hora do seu juízo, é o juízo de Deus na Bíblia, e também Adore o Criador. Essas 3 mensagens esses 3 estudos, eles estão contidos na primeira mensagem angélica, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Então hoje nós vamos estudar a segunda mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 8. Seria muito interessante se você pudesse acompanhar a leitura dos textos na sua Bíblia, ou senão você pode acompanhar a leitura aqui na tela. Então, no Apocalipse capítulo 14, verso 8, está escrito o seguinte: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então aqui está a segunda mensagem angélica. Lembrando sempre que esse anjo, no qual o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ele está descrevendo aqui, não é um anjo literal, mas sim é a igreja. São os filhos de Deus, aqueles que estudam a palavra, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e guardam a fé em Jesus. São essas pessoas que estão então proclamando essas mensagens. É a igreja dando a advertência, a última advertência para o mundo em que nós estamos vivendo. Então essa segunda mensagem angélica vem falando a respeito da queda da Babilônia. Mas o que seria essa Babilônia? Por que é mencionado a Babilônia? Sendo que esse império, para você ter uma ideia, ele caiu no ano 539 a.C. Então a Babilônia não existe mais. Então, obviamente, que aqui está se fazendo referência a uma Babilônia mística, uma Babilônia espiritual. E aqui está dizendo que ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então a gente vai procurar entender nesse estudo o que significa esse vinho e o que é essa prostituição, no qual está mencionado aqui nesse texto, ok? Para a gente começar a entender por que o Apocalipse ele menciona a Babilônia, seria interessante, de forma breve, dentro da palavra de Deus, nós buscarmos a origem da Babilônia. Então, quando a gente volta lá para Gênesis, no capítulo 10, e os versos 8 a 10, você tem ali a origem da Babilônia, que no começo era chamada de Babel e não Babilônia. Então aqui em Gênesis capítulo 10, verso 8, diz o seguinte: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, então aqui já menciona Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar.
Então aqui está dizendo que Babel foi fundada por esse Nimrod, que era um poderoso caçador diante do Senhor. Esse poderoso caçador aqui diante do Senhor não é um elogio que a Bíblia está fazendo a ele, mas sim era no sentido de que ele era arrogante, desafiador para com o Senhor. E essa é uma característica da Babilônia, da arrogância, desafia as leis de Deus, desafia ao Deus Criador. Tanto é que quando a gente vai para Gênesis capítulo 11, dos versos 1 a 9, você tem ali a história da Torre de Babel. Então, o princípio de tudo, esse reino que foi fundado por esse Nimrod, que era um homem arrogante, que desafiava, o domínio de Deus, ele não se submetia às leis de Deus. Então, a partir daí surge a Torre de Babel, em Gênesis 11, do verso 1 ao verso 9. Então, para a gente poder entender o porquê dessa torre, por que as pessoas decidiram construir essa Torre de Babel, a gente precisa se lembrar do que aconteceu antes, no dilúvio. Então, quando Deus ele decidiu destruir o mundo com o dilúvio, após as águas baixarem, a família de Noé sair da arca, Deus deu uma ordem para eles. Deus os abençoou e disse para que eles fossem fecundos, se multiplicassem e se espalhassem pela superfície da terra. Ou seja, a ordem era para que eles se espalhassem, para poder povoar a terra. Então, a Torre de Babel, vem essas pessoas e dizem: não, nós não vamos nos espalhar. Nós vamos construir aqui uma torre que chegue até o topo do céu, para tornar célebre o nosso nome. Então aí você está vendo que é arrogância, Ou seja, nós não precisamos de Deus para chegar até o céu. Nós queremos queremos chegar ao céu com as nossas próprias obras. Então, desafiando ali o governo de Deus. E um outro detalhe também na questão do dilúvio é que Deus ele colocou o arco no céu, o arco-íris, e ele disse para Noé, ele fez uma aliança ali com Noé, dizendo que jamais ele voltaria a destruir a terra com um dilúvio global. E essa promessa ela se cumpre até hoje. Só que aí, quando eles constroem essa torre, eles estão duvidando da palavra de Deus, porque é como se eles dissessem: vai que acontece um outro dilúvio, e aí essa torre aqui vai garantir a nossa sobrevivência. E aí, quando a gente lê o texto mesmo de Gênesis capítulo 11, no verso 1 diz o seguinte: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E aí eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemo-nos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então aqui é aquilo que eu expliquei, O objetivo deles era construir essa torre para chegar até o céu. O que isso representa, Alcançar a salvação por meio das obras. Então a Babilônia representa salvação por meio das suas próprias obras. Você tira Deus da jogada e você procura então tornar o seu nome célebre, quer dizer, acima até do nome de Deus. Isso nos lembra o comportamento de Lúcifer, Quando a gente lê os textos de Isaías, de Ezequiel, que falam sobre a queda de Lúcifer, Isaías 14, Ezequiel 28, você vai ver que era justamente esse o objetivo do inimigo: colocar o seu trono, estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Então você vê que nesses homens construírem essa Torre de Babel, existe esse espírito por trás. Quando ele diz assim, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, e tornemos célebre o nosso nome. E aí no verso 5, lá de Gênesis 11, diz o seguinte: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. E aí no verso 7, outro ponto importante. Deus ele toma então uma decisão, olha só: vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro.
E aí no verso 8 e 9, Dessarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a superfície, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Então, além da questão de você alcançar a salvação pelas obras, que é uma característica da Babilônia, começou aqui, né, na Torre de Babel. Outra característica é a confusão. Então eles falavam uma só língua e Deus, então, para frustrar os desígnios deles, para interromper aquela obra, que era uma obra iníqua, que eles estavam ali realizando, Deus então desce e confunde a linguagem e ali acaba se tornando uma grande confusão. Então a Babilônia representa também isso, confusão. Certo? Então aqui a gente já começa a identificar algumas características dessa Babilônia. Primeiro, tentar alcançar salvação pelas obras, tornar célebre o próprio nome acima do nome de Deus, ou seja, arrogância, blasfêmia, desafio às leis de Deus, a palavra de Deus, incredulidade. E aqui você vê também a questão da confusão. Quando a gente avança um pouquinho lá para o livro de Daniel, o livro do profeta Daniel, você tem algumas outras características importantes que nos ajudam a entender a Babilônia mística, de Apocalipse 14, verso 8. Então, tudo isso que a gente está falando aqui vai nos ajudar a entender por que João utiliza a Babilônia como um símbolo de um sistema religioso que impera nos nossos dias hoje. E o anúncio ali de Apocalipse 14, verso 8 é que esse sistema ele vai cair. Assim como a Torre de Babel e assim como a própria Babilônia também nos tempos do Antigo Testamento. Então o Império da Babilônia foi um império muito forte, muito poderoso, que durou 87 anos, do ano 626 até o ano 539 a.C. E esse império sempre foi inimigo do povo de Deus. O povo de Deus, por conta da desobediência, por conta da quebra dos mandamentos de Deus, Deus permitiu que Babilônia levasse o povo cativo. A Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade e levou as pessoas cativas para lá. Então você veja que a Babilônia sempre foi um império inimigo do povo de Deus. E Deus utilizou a Babilônia para aplicar um juízo à nação, porque eles estavam se rebelando contra Deus, quebrando os mandamentos, vivendo de forma ímpia. E aí Deus então permite essa aflição. Então, conforme profetizado pelo profeta Jeremias, o período de cativeiro do povo de Deus na Babilônia duraria 70 anos. E aí nos tempos de Daniel, você tem ali outras características que nos ajudam a entender a Babilônia espiritual, porque que esse símbolo ele é utilizado para descrever esse sistema religioso falso que impera em nossos dias hoje. Quando a gente lê Daniel capítulo 5, eu vou ler somente o verso 3, mas no capítulo 5 você tem um relato ali de uma festa, de um banquete que foi dado pelo rei Belsazar, que esse rei Belsazar ele era neto de Nabucodonosor e sucessor de Nabucodonosor no trono. E ali então ele deu um banquete para vários convidados seus, e no verso 3 diz o seguinte: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. E aí o verso 4, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então olha só o nível de arrogância que chegou esse rei. Quando Nabucodonosor, o seu avô, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade, ele levou para a Babilônia os utensílios sagrados que eram utilizados nos rituais ali do santuário, construído por Salomão. E quando esse rei ele dá essa festa, ele simplesmente pega esses utensílios, as taças,
Aqui está falando dos utensílios da casa de ouro, e ele pega aquelas taças que eram utilizadas para o serviço sagrado no santuário e ele simplesmente bebe vinho nessas taças, justamente para zombar, né? Para blasfemar do nome de Deus. E aí no verso 4, diz que eles beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então a idolatria, a adoração a falsos deuses também é outra característica, além da idolatria, a arrogância, né? Você tem no capítulo 3 promulgação de leis que são contrárias às leis de Deus, porque vamos lembrar que Nabucodonosor ele edificou uma estátua toda de ouro e ele obrigou as pessoas a se prostrarem diante daquela estátua, e os amigos de Daniel que não se prostraram foram considerados réus de morte. Então todas essas características, de alguma forma, elas estão ou estarão ainda presentes na Babilônia mística, espiritual, lá de Apocalipse 14. Agora, quando a gente volta lá então para Apocalipse 14, agora que nós já entendemos a origem da Babilônia, né? Começou lá com Nimrod, depois a Torre de Babel, depois essa nação se tornou um império muito poderoso, que dominou o mundo durante o período de 87 anos, caindo em 539, nas mãos dos Medos e Persas, né, que foi o império subsequente que os derrotaram. Mas aqui, quando a gente volta para o Apocalipse 14, o texto está dizendo que essa grande Babilônia ela tem dado a beber um vinho, né, um vinho da fúria da sua prostituição. O que significa esse vinho e essa prostituição? Na Bíblia, o vinho ele tem a ver com falsas doutrinas. E a prostituição é quando as pessoas elas abandonam o Deus verdadeiro e passam a seguir outros deuses. E passam a seguir doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. Então, de uma forma simples para a gente compreender, é isso que significa esse vinho. São doutrinas falsas, e a prostituição é quando as pessoas elas aceitam essas doutrinas falsas de forma consciente, de forma rebelde, deixam o Deus verdadeiro e passam então a seguir essas doutrinas. Então essa Babilônia que é mencionada aqui por João e que de alguma forma ela impera nos nossos dias hoje, ela serve esse vinho que são essas doutrinas falsas. E quem seria essa Babilônia? Será que a gente consegue identificar essa Babilônia na Bíblia, na Palavra de Deus? Quando a gente vai para Apocalipse 17 e a gente lê o verso 9, na verdade não o verso 9, mas o verso 5. Apocalipse 17, verso 5 diz o seguinte: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então aqui está dizendo que essa Babilônia ela é uma meretriz. Meretriz é uma mulher, e mulher na igreja é símbolo de igreja. A mulher na Bíblia é símbolo de igreja. Então aqui na verdade essa Babilônia trata-se de uma igreja apostatada que serve esse vinho para as pessoas, que nós já identificamos como sendo doutrinas falsas e faz com que as pessoas se prostituam, deixem o Deus verdadeiro e passem a seguir essas doutrinas e essa igreja falsa. Então, quem seria essa Babilônia? Veja que ela é a mãe das meretrizes, ou seja, é uma igreja líder que possui filhas que de alguma forma seguem essas doutrinas falsas que são servidas através desse vinho simbolizado aqui no Apocalipse. Quem seria então essa igreja falsa? Quando a gente estuda a história, a gente vê que nos primeiros séculos do cristianismo primitivo, principalmente a partir do quarto século, com a conversão do imperador romano Constantino ao cristianismo, que foi uma conversão falsa, meramente política, aos poucos, doutrinas pagãs foram entrando na igreja cristã. Dentre essas doutrinas pagãs, as principais são a guarda de um dia falso,
de adoração em substituição ao sábado bíblico, que é o dia de domingo, porque esse imperador Constantino, ele mesmo era um adorador do deus Sol. Eles praticavam um culto no qual eles herdaram dos persas, chamado mitraísmo, e o dia de domingo era o dia em que eles comemoravam o nascimento desse deus Sol. Era o dia do deus, né? O dia do venerável deus Sol. Então essas práticas pagãs, elas foram entrando na igreja, e a igreja ela foi o quê? Ela foi apostatando, ela foi se afastando da verdade. Então, além da doutrina falsa de um dia de guarda falso em substituição ao sábado verdadeiro, que é o dia de domingo, você tem também uma outra doutrina que faz parte desse vinho corrompido, que é a doutrina da imortalidade da alma. É a ideia de que o ser humano tem uma alma que se desprende do corpo no momento da morte, de que de alguma forma fica consciente, e aí vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Então essas doutrinas, essas duas principais doutrinas, elas geraram diversas outras doutrinas falsas, nos quais a Igreja Romana, primeiro com a conversão de Constantino e depois no ano 538, quando o bispo de Roma, através de um decreto de um outro imperador romano oriental chamado Justiniano, quando no ano de 538 ele declara o bispo de Roma o cabeça de todas as igrejas e o pai de todas as igrejas, você tem ali o início do período que nós conhecemos como supremacia papal. Ou seja, o Papa, ele passa a ser o líder supremo da igreja. E aí com isso você vê que diversas outras doutrinas falsas são introduzidas na igreja cristã. Então a gente entende que essa Babilônia, essa meretriz, essa igreja falsa, corrompida, é a igreja romana. E aí eu destaquei aqui algumas falsas doutrinas que fazem parte desse vinho que é servido para as pessoas e que faz com que as pessoas se prostituam. Então eu já mencionei duas: a imortalidade da alma, a guarda do domingo. Você tem a mudança na lei de Deus, né? O catecismo romano mudou a lei de Deus. Eles tiraram o segundo mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Mudaram o quarto mandamento do sábado, colocaram para o terceiro, né, mandamento, guardar domingos e festas. E o último mandamento eles dividiram em dois, porque tiraram um e tiveram que dividir o último mandamento em dois, que é a mesma coisa. Então eles mudaram a lei de Deus, introduziram a intercessão dos santos. Hoje você tem santo para todo dia aí do calendário do ano. Você tem a adoração à Virgem Maria como rainha do universo. Você tem a instituição da missa. Você tem a infalibilidade papal, né? E com isso você tem a supressão de Jesus e do Espírito Santo. De que forma? Quando o Papa ele se diz o vigário de Cristo, o representante de Deus na Terra, ele está com isso querendo tomar o lugar de Jesus e também do Espírito Santo, porque o representante de Cristo na Terra não é o Papa, é o Espírito Santo. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse que ele não nos deixaria órfãos, né? Ele falou isso para os apóstolos, mas por tabela falou para nós também, que viríamos a crer nele. Ele não nos deixaria órfãos, ele enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo. E o Papa, ele, ao se colocar no lugar como sendo representante de Deus na Terra, ele está suprimindo a função do Espírito Santo. E aí você tem diversos outras doutrinas falsas, como confissão auricular, por exemplo. As pessoas vão até um confessionário, confessam ali os seus pecados, e aí o Papa, o padre, né, o sacerdote, ele fala ali para a pessoa rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, e os seus pecados estão perdoados. Mas os nossos pecados devem ser confessados diretamente a Cristo, porque é somente Ele que intercede por nós no santuário celestial nesse momento. Então você veja que essas doutrinas, elas tiram essa verdade fundamental da Bíblia, que é a intercessão de Jesus por nós. Só que aí você tem a Igreja Romana, que é a Igreja Mãe,
né? Como diz lá em Apocalipse 17, verso 5, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E você tem então essas outras igrejas que são filhas. De que forma? Hoje as principais igrejas cristãs protestantes, elas compartilham de pelo menos duas falsas doutrinas, que é esse vinho servido pela Babilônia, que é a questão da imortalidade da alma e da guarda do domingo. Nem todas, claro, confessam a questão da imortalidade da alma, mas posso dizer que a grande esmagadora maioria aguarda do domingo. E aí no meio protestante você tem diversas outras doutrinas que são estranhas à palavra de Deus, como por exemplo, a doutrina do inferno eterno, né? Então você veja que a questão da imortalidade da alma ele gera diversos outros problemas, como por exemplo, as pessoas acreditam que existe um inferno, um lugar no universo onde as pessoas que morreram e não aceitaram Jesus, foram más, estão queimando eternamente. E a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Você tem um falso dom de línguas, você tem um falso dom de profecia, você tem um falso dom de curas, você tem, por exemplo, a ideia de um arrebatamento secreto, que a igreja vai ser arrebatada secretamente, as pessoas que vão ficar aqui vão ter uma outra oportunidade. Então, todas ideias falsas. Tudo isso faz parte do vinho da Babilônia, que é servido para as pessoas. Quando a gente lê o texto lá de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e os versos 3 e 4, o apóstolo Paulo ele nos diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a volta de Jesus não aconteceria antes que essa apostasia tomasse conta da igreja. E muitos interpretam o verso 4 dizendo que existiria, né, esse homem do pecado, homem da iniquidade, o filho da perdição, se sentaria no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Muitos atribuem essas características ao bispo de Roma, ao Papa. Eu particularmente entendo também dessa forma. Então, o que a gente deve fazer diante de tudo isso, né? Diante desse sistema falso? Primeiro, quando a gente volta lá para Apocalipse 14, verso 8, o texto está dizendo que o anjo, ele declara que a grande Babilônia, ela caiu, ou seja, essas falsas doutrinas, esse sistema falso de adoração, essa montoeira de erros que existem hoje no meio cristão, vai cair. A verdade ela vai prevalecer. E o que nós devemos fazer diante disso? Apocalipse 18, verso 1 a 4, aqui nós temos um complemento da segunda mensagem angélica, porque é interessante quando você vê Apocalipse, a primeira e a terceira mensagem, está dizendo que os anjos eles dizem em alta voz. E essa mensagem da queda da Babilônia não é dito que a Bíblia não diz que ela foi dita em alta voz. Porque essa mensagem ela vai começar a ser pregada e ela vai ganhar um clímax. Ela vai atingir um momento culminante. Esse momento ainda está para o futuro. Então essa mensagem ela já vem sendo pregada por algumas pessoas, mas ela vai ganhar força e ela vai atingir um ponto culminante. Em Apocalipse 18, então, nós temos o complemento do anúncio da queda da Babilônia. No verso 1 diz o seguinte: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Aqui já está esse texto, muitos dizem que esse anjo aqui é o Espírito Santo, que vai revestir a igreja com poder e autoridade para dar esse último clamor para o mundo que ainda precisa tomar uma decisão: ou guardar os mandamentos de Deus, a fé em Jesus, ou guardar os preceitos
de homens e doutrinas falsas, que é o vinho da Babilônia que é servido. E no verso 2 diz, exclamou com potente voz, né? Agora sim, ó, com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Verso 3, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E aí vem o verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, a Bíblia está dizendo no verso 4, isso daqui é o próprio Deus falando, sai dela, povo meu. Veja que Deus ainda tem um povo espalhado em várias denominações religiosas, mas denominações que estão apostatadas, que estão pregando e ensinando doutrinas que não são bíblicas. Então, o que nós precisamos fazer? É sair desse meio. Porque a Bíblia está dizendo, sai dela, povo meu. Eu fui criado, quando criança, na Igreja Católica Romana. Eu fiz ali o Catecismo Romano, a primeira comunhão. Mas num determinado momento da minha vida, a palavra de Deus chegou até a mim. Eu tive a oportunidade de estudar, talvez assim como você esteja tendo agora assistindo a esse vídeo, e eu tive que tomar uma decisão, que era o quê? Sair da Babilônia, abandonar aqueles erros que eu praticava, mas que estavam sendo confrontados pela palavra de Deus. E eu não tive outra decisão a não ser sair da Babilônia. E hoje eu pertenço a uma igreja, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja que procura pregar a verdade, que procura ensinar tudo aquilo que está na Bíblia. Então eu tive que tomar essa decisão. Talvez eu esteja falando para alguém agora que esteja pela primeira vez aprendendo esses assuntos. Eu peço que você ore a Deus e busque conhecer mais da verdade da palavra. E se o Espírito Santo te convencer do seu pecado, da justiça e do juízo, que você possa tomar uma decisão também de sair da Babilônia, se você pertence a essas igrejas caídas que pregam todas essas mentiras, mortalidade da alma, guarda do domingo, falso dom de línguas, enfim, diversas outras que eu mencionei aqui. Eu sei que muitas vezes é uma decisão que não é fácil de ser tomada, porque às vezes a gente pertence a um determinado grupo religioso há muitos anos. A gente tem raízes ali, nós temos amigos, família e tudo mais. Mas o Senhor Jesus ele nos diz que nós precisamos tomar decisões. A gente não pode deixar que ninguém nos impeça de tomar uma decisão ao lado da verdade. Então, que todos os dias a gente possa continuar estudando a palavra de Deus, guardando no coração e praticando as coisas que estão aqui escritas. Porque o Senhor Jesus ele diz em João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então o meu desejo é que todos nós sejamos libertos dessas mentiras, dessas falsidades que são pregadas pela Babilônia. Esse sistema que já está profetizado, ele vai cair. Agora, nós precisamos tomar uma decisão. A gente vai cair junto ou a gente vai se retirar, se arrepender dos nossos pecados e buscar viver uma vida justa, correta, de acordo com a palavra de Deus. Então que Deus mais uma vez abençoe você. Agradeço por você ter assistido até aqui esse vídeo. Não deixe de se inscrever e compartilhar no nosso canal. Compartilhar os vídeos, né, com outras pessoas possam ter acesso também a esse estudo. E o próximo vídeo nós iremos então para a nossa última etapa, né, do estudo das 3 mensagens angélicas, que é o último apelo, o último convite de Deus para as pessoas. Então que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.